Fala galera do Meteoro Brasil, começando mais um Meteoro Repórter, hoje com uma convidada ultra especial, sugestão da nossa querida chefa Ana Lesnovski. A Laura Sabino é uma militante queridíssima, passou por um momento difícil no âmbito da vida pessoal dela, está retomando o canal dela no YouTube, fez o vídeo, por exemplo, por que a esquerda nunca vai ser maioria no Congresso, porque esse Congresso é de fato um lixo. Laura também está empreendendo lutas importantíssimas com o movimento dos trabalhadores sem terra, contra a privatização da Copasa em Minas Gerais, contra o Zema, contra o Nicolas, contra tudo. E além da Laura, a gente vai conversar também com a parlamentar Bela Gonçalves. Fiquem atentos, gente. Hoje acho que vai ser um Meteoro Repórter muito saboroso e vamos aqui de vinheta para a gente começar a nossa entrevista. Vamos lá. Laura Sabino, quero começar com uma pergunta bem simples. Quem que é pior? Zema, governador de Minas Gerais, ou Nicolas Ferreira, deputado, ou Cleitinho? Qual dos três você seleciona como o pior deles? Bom dia, cara, Laura, Minas Gerais tem que se benzer, a gente tá amaldiçoado. Eu acho que às vezes só não é pior que São Paulo, né? Que São Paulo a gente tem o deputado internacional, né? Tem isso, assim. Minas Gerais tá amaldiçoado, sabe? Assim, todo dia eu acordo e grito, puta que pariu! Meu governador é o Zema, o deputado mais votado é o Nicolas, senador é o Cleitinho. Mas boa tarde ao pessoal do Meteoro, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, estou muito honrada. Que isso, Laura. E deixa eu te perguntar, além da questão das dificuldades do seu estado, Laura, você tem feito um conteúdo muito interessante para as redes sociais, você está com o programa Web Comunistas lá no ICL, que eu gosto bastante, você e o Ian mandam benzaço, e como é que está sendo um pouco essa retomada de conteúdo? O que você puder contar para a gente, foi tema de uma reportagem da agência pública, e como é que está sendo lidar um pouco com essa questão? Você tem me falado também com essa questão de você faz um trabalho de base mesmo, você deu aquela entrevista para o Brochada Sinistra, por que a gente faz essa luta? Você está botando o pé no barro, está fazendo curso, está conversando com os movimentos, como é que está sendo esse link com a sua atuação online? Pedro, eu sempre tive a clareza que o único meio que a gente tem para saber se a nossa atuação nas redes é ou não construtivo, é ou não importante nesse processo de militância, é saber como que isso se transforma em organização popular. Quando a gente vai nos atos, a gente vê esse trabalho nosso, um pouco desse papel nosso, isso está ajudando a desmistificar questões políticas, né? Assim, eu acho que seguidores é um número muito grande, muito importante. Eu estou envaidecida com o tanto que minhas redes têm crescido, honestamente, mas eu não acho que a nossa métrica tem que ser a Virgínia, né? Principalmente porque eu já tive o Instagram derrubado 2 vezes, a gente já teve várias personalidades com o Instagram derrubado, nesse momento o Santinelli também. Então é importante a gente entender que dentro dessas plataformas, assim, não existe... A gente errou quando a gente fez uma análise de que a gente estava disputando as redes. A gente não está disputando as redes são um patrimônio privado de um grupo específico, bilionário, né? Essas são as redes sociais que a gente tem hoje. A gente pode estar disputando a consciência ou o espaço dentro de alguns espaços, assim, mas tendo a clareza de quais que são os limites desse espaço. Então, eu sempre fiz questão de ser, de estar nas redes, mas também mostrando que o mais importante é essa organização, é esse processo, né? É estar nas ruas, é estar dentro de mobilizações urbanas, estar dentro das lutas sociais. E eu estou nesse processo de retomada, assim, eu estou tentando voltar, porque antes de tudo que aconteceu na minha vida ter acontecido, eu estava meses sem conseguir, por exemplo, botar conteúdo, né? E aí, agora eu estou conseguindo construir um fluxo, assim, claro, com a ajuda do pessoal do Apoia-se, o pessoal também entendendo que eu não consigo, no momento, soltar um vídeo por semana, mas, por exemplo, essa semana agora já vai ter vídeo novo, e aí, assim, aos poucos, eu estou tentando reconstruir.
E essa reconstrução também, né, Laura, vem com uma questão. É bem interessante você colocar. Tava com dificuldades antes mesmo dos acontecimentos, você estava com dificuldades para postar nas redes. Você não tem problemas assim em ser transparente com o seu público, do tipo, gente, tô passando por determinada dificuldade. Ou, por exemplo, não é nem dificuldade. Como você tem uma atuação forte no movimento, é claro que você não vai, às vezes, funcionar, né, Laura, na lógica do algoritmo. Porque o algoritmo é aquele monstrinho que sempre vai beneficiar a extrema-direita, é claro. É um tempo completamente diferente, assim. Por exemplo, eu tô com essa pulseirinha verde, porque ontem começou a Feira da Reforma Agrária aqui, né? A Feira Estadual da Reforma Agrária, que é a quinta-feira de soberania alimentar aqui em Minas Gerais, do MST. E eu estava trabalhando lá, estava ajudando na escrita de texto, estava ajudando na roteirização de algumas coisas, gravando algumas coisas lá também, ajudando na divulgação. Então é uma coisa que eu sei que quem me acompanha já espera de mim. Eles sabem que o meu fluxo de conteúdo vai ser diferente, que vez ou outra vai ter em alguma ocupação, em algum movimento que eu sou parceira, no próprio cursinho de Ribeirão das Neves, né? Que é, para mim, hoje a organização em que eu mais tenho pensado e a gente mais tem lutado para que ela continue de pé, é o cursinho de Ribeirão das Neves, e é muito difícil de manter de pé, inclusive, assim, que é um espaço onde tem oficina, tem vários setores, então você tem o grupo da comunicação, a pessoal da cultura que é muito engajado, as meninas que costuram, as meninas da moda, a biblioteca popular, são várias frentes, e eu acho que eu consegui construir uma audiência que tenha isso como centro, sabe? Que eles não me veem como uma máquina de produção em massa, e eu acho que também é um público muito afetuoso, assim, que eu consegui conquistar. Eles me respeitam muito, mas eles me veem como ser humano. Eu acho que isso é muito positivo. Sim, inclusive o teu vídeo que você fala da tua história é muito bem, é muito legal você mostrar essa conexão, sabe, Laura? Porque cada vez menos a gente vê isso nas redes, vira uma coisa ou de você surfar no assunto do momento, ou de você necessariamente tretar, e você traz, assim, dentro da sua comunicação, sendo uma militante de esquerda, claramente posicionada, defendendo as suas posições, ainda assim você estabelece conexão com as pessoas, né? Acho que isso é muito fundamental para o nosso campo, né? Eu pensei muito antes de soltar aquele vídeo contando a minha história para as pessoas, porque primeiro porque desde que eu comecei a produção de conteúdo, eu sofri muitos ataques, e isso me fez perceber quais tipos de grupos também eu queria ou não estar inserida dentro da internet. Eu entendo que uma pessoa que produz um conteúdo muito voltado a hate, né, você acaba trazendo uma audiência que não necessariamente é uma audiência que fica, ou se fica, não é uma audiência que vai estar muito próxima. E era um momento em que eu tinha recebido na semana anterior uma ligação, na verdade, uma mensagem de um jornalista falando assim: nós temos a notícia do que aconteceu. Ela vai pro ar com ou sem a sua versão. Ah, que absurdo! Foi um veículo de direita, assim, né? É como a grande maioria deles são, né? É isso. E no dia que isso aconteceu, eu falei, cara, eu vou ter que contar, assim, isso vai se tornar público. Eu espero que as pessoas tudo bem o jeito que vai sair para a imprensa, que vai sair para fora, isso não é importante. Eu quero que as pessoas que me acompanhem vejam como eu não sou só isso. Eu não sou só a menina que sofreu esse processo. E aí teve a gravação do vídeo. E eu me senti bem confortável, assim, quando saiu, sabe? Assim, não no contexto que saiu, mas as mensagens, os conteúdos que vieram junto. Então, eu acho que foi um processo, assim, de tirar um peso das minhas costas também e de conseguir ser honesta com minha audiência, né? Explicar para o pessoal da Apoia-se o meu sumiço, explicar para o pessoal das redes também, assim, como que as relações são complexas, né? Como que eu não surgi do nada e eu não sou só uma pessoa que passou por um processo de violência. Não, e excluindo esse episódio em si, né, Laura? Eu conheço um pouco da tua história. Você surge na internet
combatendo o Olavo de Carvalho. Então, É aquela coisa, né? O ódio é meu velho amigo, né? Você isso. convive com ele, né? Eu transformo limões em limonadas desde muito novinha. Não, é muito bom a gente poder rir disso, sabe? É uma coisa horrível, terrível, que não é fácil, ainda mais para você sendo mulher, sofrendo todos os assédios, montagens Mas, que fizeram a de seu machismo respeito. do Olavo eu não posso reclamar. Tem um bom tempo que eu não recebo mais machismo do Olavo, então... Verdade. Ele me mandava cartinha, tadinho, tá tão educado agora. Tá muito educado. Ai, meu Deus. Ô, Laura, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem feito alguns conteúdos, sobretudo em vídeos mais curtos, muito educacionais ali do ponto de vista de esclarecer fake news que são feitas ao governo, ao mesmo tempo que eu vejo você também como uma pessoa que critica o governo Lula nos pontos certos e você não recua nessa questão de você ter esse posicionamento público. Como é que você vê o atual momento do governo? Depois a gente vai falar de Minas, tá? Não saiu da pauta, só queria falar disso. Como é que você vê o atual momento do governo e como é que você vê aí 26? Com o Nicolas, por exemplo, descendo o cacete no Lula. Assim, eu tenho uma preocupação muito grande com o conteúdo que eu produzo, porque o conteúdo que eu produzo, ele vem de experiências, não só de reflexões internas minhas, ela vem de reflexões coletivas. Ela vem do que eu vejo dentro de comunidades tradicionais, dentro de ocupações, vem do que eu vejo dos meus colegas, as pessoas que cresceram comigo dentro da minha comunidade. Para quem não sabe, eu cresci em periferia. Então, eu sempre tive essa postura de que entender melhor para poder falar sobre. E eu acho que, em relação ao governo Lula, sempre foi minha postura também. Eu faço críticas aonde eu acho que devem ser criticadas, mas isso tudo é feito também dentro de uma série de análises, de ação, reflexão, ação. Então, eu não simplesmente... eu tento sempre observar qual que é a conjuntura que aquilo vai estar inserido, qual que é o espaço, se aquela crítica é uma crítica que ela é realmente ao Lula, ou se eu estou fazendo uma crítica a um contexto mais amplo. Por exemplo, a questão do Congresso Nacional. Foi o vídeo que eu soltei falando do Congresso Nacional, e um dos motivos que eu soltei, porque de tempos em tempos, quando a gente vai perceber como é que funciona a política e ver que o Congresso é péssimo, o Congresso Nacional, sempre o que falam é: mas a gente precisa de votar melhor. Na próxima eleição, vamos escolher melhor nossos representantes. Então, você coloca para o indivíduo. Ou então vira e fala: por que o Lula não passa determinada coisa? Eu acho que é importante a gente falar da política de uma forma muito honesta, de uma forma muito clara. É papel de todo o movimento social cobrar o governo federal. É papel da população também que a democracia não seja colocada como um processo que você vai lá, deposita de 4 em 4 anos um voto numa urna, e aí você fica esperando como é que vai ser o retorno do que uns engravatados vão canetar de cima para baixo. Não, quando a gente vai para a rua contra a PEC da blindagem, por exemplo, a gente está fazendo um debate sobre correlação de forças. Sim. Inclusive, levou uma derrota do Congresso Nacional. Sabe? Então, isso pesa na correlação de forças. Colocar o povo dentro desse negócio. Mas eu tenho muito medo de construir e flertar com o antipetismo, porque eu acho que isso é um problema também. Eu estava tendo uma discussão com a Sofia sobre isso, porque assim, as pessoas acham que quando eu falo do antipetismo, eu estou defendendo o PT. Eu não sou petista, gente, não necessariamente o PT, mas o antipetismo é a antessala do anticomunismo e do antiesquerdismo, né, Laura? É porque no Brasil você tem uma dificuldade das pessoas verem o que é comunismo, o que é... Pedro, a gente pode parar a gravação rapidão? Pode. A gente estava falando do antipetismo, vamos lá para a explicação sua. Sim, eu acho que a gente precisa de entender qual é o lugar desse antipetismo e o que é antipetismo, tá? No Brasil, a gente teve momentos em que o movimento trabalhista, por exemplo, que não era um movimento relacionado à luta de classe, por exemplo, ganhou força, e foi duramente reprimido. A gente tem anteriormente movimentos como greves, manifestações muito importantes, que foi inclusive o que impôs ao Vargas a criação da CLT, e foram também apagados com o tempo. O movimento comunista
passou mais tempo dentro o Partido Comunista, no caso, mais tempo dentro da ilegalidade do que fora dela, podendo disputar eleições e podendo ter uma conversa aberta com a população. A gente tem, por exemplo, o LCP, que foi duramente... A gente tem, por exemplo, as ligas camponesas, que eu estou confundindo, porque ligas camponesas pobres é atual, né? Eu estou falando das ligas camponesas iniciais, que foram reprimidas até serem extintas, sabe? A gente tem... entender o contexto que a gente está inserido é muito importante. A gente está no Brasil. E a história do Brasil fez com que essa ameaça, esse medo comunista se materializasse. E assim, eu gosto muito de uma frase do Lenin, que ele fala que o melhor programa, o programa que conversa melhor com a população, se impõe dentro de um processo de disputa da massa. Sim. Eu acho que todas as críticas que a gente faz ao PT são muito válidas, elas precisam ser feitas. O que eu acho que é um problema é que elas não explicam o porquê que o restante dessa esquerda não fez esse trabalho de base que evoca tanto o PT fazer. Ela explica os problemas que o PT enfrenta hoje, mas não explica o problema que as outras esquerdas enfrentam. Sim. E aí eu acho muito simples. Por exemplo, eu estava vendo uma análise muito rasa falando sobre como o petismo atravanca a revolução no Brasil e como o petismo é o grande responsável por a gente ter tido uma ascensão da extrema-direita. Poxa, se for assim, a gente pode falar que o Lula é a reencarnação do Messias, né? O Lula troca de lugar com o Henrique Cristo. Porque... dar um poder pro Lula que ele não tem. A gente tem uma ascensão do fascismo que ela é mundial. A gente tem uma ascensão do fascismo que ela vem do Trump, ela tá acontecendo na Argentina, ela tá acontecendo... Nesses lugares, o que a gente tem em comum? Uma crise do capitalismo. A gente está passando por um processo de crise do capitalismo. E é muito diferente, assim, a gente pensar num processo histórico que é feito com as pessoas em um período de crescimento econômico para um período em que a política está sendo construída numa crise do capitalismo. O que eu vejo como a solução? É a gente mostrar o horizonte de ruptura que, para mim, é o socialismo. Eu acho que essa é a melhor forma da gente combater esse processo de crise, porque com a crise econômica que a gente vive, é óbvio que as pessoas vão buscar soluções rápidas. Por isso um discurso coach ganha mais força, por isso um discurso da teologia da libertação ganha mais força a nível mundial. É por isso que a extrema-direita aparece como uma solução para combater tudo que está aí. Por isso que eles reinventam um passado imaginado de voltar a ser o que era antes. É uma ideia de nostalgia que, inclusive, é evocada pelo próprio Lula, né? Quando ele vira e fala que é o Brasil feliz de novo. A gente está num processo de dificuldade de imaginar futuro, de imaginar projetos que vão vir, projetos que não fazem parte. Então, assim, eu acho que acontece muito antipetismo em relação às críticas que tudo é culpa do Lula, né? Ao mesmo tempo, eu acredito que tem um grupo também que se nega a reconhecer os limites dentro dessa estrutura que a gente vive e os limites do próprio PT. Então, o que eu tento fazer com a minha comunicação é balancear isso. É fazer as críticas que eu acho que são muito válidas, ao mesmo tempo de não transformar a minha página em um jornal antipetista, sabe? Sim. Eu acho que é isso, assim, entender e mostrar as complexidades políticas dentro desse processo. Vão ter críticas dos dois lados, mas eu tenho muita firmeza e muita clareza nessa postura, porque, de novo, ela vem de análises que eu faço não só individualmente, mas coletivamente, com grupos, com movimentos. Eu vejo que os sindicatos, o que os movimentos sociais estão falando, o que as ocupações estão falando, para, a partir daí, conseguir entender essa realidade extremamente complexa, né? Assim, por exemplo, último exemplo aqui que eu acho importante. No final do meu vídeo sobre o Congresso, que muita gente falou que é um vídeo até anarquista ou niilista e tudo mais, eu achei super interessante isso. Mas não, ele é um vídeo que você compreender a estrutura eleitoral que você vive não te torna niilista, ou não deveria te tornar. Deveria fazer você querer mudar essa estrutura que você vive. E no final eu falo uma coisa que eu acho que é bem importante aqui. Isso não significa que não é importante, que não tem incisão às eleições. Eu tenho familiares que morreram durante o período da pandemia e que eu sei que se eles tivessem vivido sobre uma política pública diferente, muito provavelmente eles estariam numa situação
talvez estariam vivos. Eles não teriam passado o que passaram. Então faz diferença. A questão é, a gente precisa colocar a bola no chão e debater os avanços, as melhorias, onde a gente seguir de uma forma assim, menos de umbigo, sabe? Eu não sei se aí você isso assim, tipo, menos do estômago e mais do que de entender a complexidade. Não, é meio, por exemplo, você criticar, quando você fala dos limites do petismo, criticar, por exemplo, o arcabouço fiscal, mas colocar a questão que, assim, as pessoas não podem, o Brasil não pode voltar para o mapa da fome. Não adianta a gente pensar a revolução, não adianta a gente pensar o socialismo se o Brasil não tem condições mínimas, né? E quando você fala da questão das eleições, né, Laura, a gente precisa discutir seriamente como funciona o sistema de emendas, como é que funciona o financiamento desses candidatos, como, por exemplo, e aí vamos entrar num assunto que daqui a pouco a gente vai destrinchar com a Bela. Falar sobre o arcabouço fiscal, eu acho uma derrota. Eu acho que é uma derrota e eu acho que é o tipo de coisa que não dá para defender. O rebaixamento do nosso campo, né? É o rebaixamento total e eu acho que ele não gera essa parte benéfica, sabe? Eu acho o arcabouço fiscal um crime, sabe? É um teto, é o que a gente criticava no Temer sendo aplicado. Agora, isso não significa que eu não vou elogiar coisas positivas. E aí que tá uma questão. A gente e os movimentos cobrarem o fim do arcabouço fiscal não significa que ao cobrar ou defender uma pauta do governo, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, que é uma coisa que eu defendo muito, eu defendi muito a questão de acabar com os impostos para quem recebe até 5 mil, que é essa questão do imposto progressivo, e fui muito criticada. Porque as pessoas falavam assim, mas você defende isso enquanto o arcabouço ainda está de pé? Sim, porque não são coisas contraditórias. Óbvio que hoje a gente pode combater o arcabouço fiscal e a gente defender um projeto de lei que faz sentido para o povo que a gente está convivendo e que faz sentido para o país que a gente está tentando construir nesse momento. Porque eu acho que a gente está vivendo um grande debate, Pedro, de quem vai pagar o pato. Sabe aquela coisa da Fiesp? É isso. A gente está numa crise, a gente está ferrado e está numa disputa de quem vai pagar o pato. Eu acho que é essencial destruir o arcabouço, mas eu me nego a cruzar os braços e ter uma pauta única, entende? Eu acho que a gente precisa de fazer essa crítica de uma forma qualificada e indo para a rua e cobrando melhorias nas outras coisas, e contra a taxa da blindagem, tem a escala 6x1, tem muitas pautas unificadoras que eu acho que é papel da esquerda defender e lutar a favor. Sim. Não, o que você falou do arcabouço é isso, é uma derrota do nosso campo, e ao mesmo tempo tem isenção de R, tem a própria algumas reformas que estão sendo feitas nesse governo que são muito interessantes. E aí você tem esse contexto todo, Laura, vamos chamar uma convidada nossa, se você puder já abrir a câmera, Bela Gonçalves, vamos falar um pouquinho de Romeu Zema, vamos falar das ameaças da privatização em Minas Gerais. Bela Gonçalves, seja muito bem-vinda aqui ao Meteoro Brasil, tudo bom? Como é que você tá? Chique demais! Salve, Pedro! Salve, Laura, minha amiga, e salve todo mundo aí do Meteoro. Vamos falar de coisa ruim, mas coisa que é necessário falar, né, gente? Porque tem um trem que é ruim é falar do Zema, mas vamos para cima, vamos conversar, porque de fato ele está agora na Europa, mas deixou a tropa de choque armada aqui para tentar acabar com todas as nossas estatais. No momento, inclusive, do maior escândalo de corrupção dos últimos anos no governo relacionado à operação de corrupção no meio ambiente. Vamos falar disso tudo. Bela e Laura, deixa eu perguntar, a gente teve 2 exemplos terríveis no Brasil, privatização da Sabesp, que é criminosa aqui em São Paulo, e da própria SEDAI no Rio de Janeiro. Como é que está a situação em Minas? Resumidamente. Bela, você quer dar um panorama geral, assim? Se você não, pode dar um pontapé e eu atualizo como é que está lá na Assembleia. Tá, não, legal. Primeira coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro é que em todos os lugares onde a água foi privatizada, a gente tem uma fórmula se repetindo, que é a água fica mais cara e a qualidade do serviço piora. A gente tem aqui em Minas um aumento de 200% que aconteceu na Saneouro, em Ouro Preto,
que foi um processo, assim, assustador, que eu lembro que eu fiz parte, inclusive, estava lá nas lutas, e que mostrou um pouco de como que é a privatização da água. A gente tem Manaus, que talvez eu acho que seja um dos lugares onde que mais aprofundou a questão da privatização de saneamento, aprofundou as desigualdades, que você tem bairros com extrema diferença. Então, moradores ricos que têm dinheiro para pagar uma conta, ou que é mais fácil você levar esgoto, água tratada, tem esse acesso, enquanto só 25% da população tem acesso à coleta de esgoto. Então, a gente está falando, assim, de uma coisa absurda. No Rio de Janeiro, eu acho que é um dos casos mais emblemáticos, né, que foi a privatização da SEDAI, que resultou num aumento que chegou em alguns lugares a 800% na conta de água dos moradores. E a gente tem aí na Sabesp, que aconteceu recentemente, e que a nova gestão já chegou cancelando, se eu não me engano, 555 contratos. Então, tirando principalmente o fornecimento que seria ali para hospitais, universidades, museus, centros comerciais. E em alguns lugares tiveram também um aumento de 200%. Então, assim, a própria empresa chegou a dizer que o subsídio social não fazem parte da lógica da empresa. Por quê? Porque quando você privatiza um serviço, ele deixa de cumprir uma função social, ele passa a buscar lucro. E aí que é a parte que eu acho que a Bela vai nos ajudar, assim. A Bela é uma deputada incrível aqui de Minas Gerais, é uma grande amiga também, e eu vi um vídeo dela que foi, acho que assim, a coisa que me fez entender que estava na porta, né? O governo do estado de Minas Gerais está querendo vender a Copasa, e para isso ele está fazendo um processo que é abafar ou impedir o povo de opinar no plebiscito. Aí, para isso, o grupo do Zema criou uma PEC, que é 24/2023, que acaba com a obrigatoriedade do referendo popular. Porque o que acontece aqui em Minas Gerais, a gente tem... O povo mineiro conquistou o direito de que, na privatização de qualquer estatal, tem um referendo para a população decidir qual é a opinião. E aí, o que acontece? O Zema, ele não quer ouvir a voz da população, ele está passando como um trator por cima desse processo. E aí, isso vai abrir precedentes, inclusive, para privatizações de outras estatais, né, Bela? Pois é, acho que a Laurinha falou tudo aí, a coisa já está aqui na portinha. O início da privatização, da venda do saneamento e do acesso à água começou com um golpe, né, gente? Vamos lembrar aí do papel de Temer, que fez a destruição do nosso marco do saneamento e abriu a porteira para as privatizações, falando que isso ia ajudar a universalizar o acesso à água. Passaram-se anos e o acesso à água no Brasil diminuiu. A taxa de saneamento básico também não aumentou e o que a gente vê são as famílias sacrificadas com tarifas altas. Aqui em Minas Gerais, a gente é bruto, né? Os movimentos sociais, parlamentares são brutos. Então, o Zema tentou, durante seu primeiro governo todo, vender a Copasa. Está tentando agora, durante esse segundo governo, vender a Copasa, e ele agora pegou um mote, que é a dívida do Estado de Minas Gerais com a União, para dizer que precisa vender a Copasa para pagar a dívida, o que é uma balela. A gente sempre diz que não tem a ver com isso, tem a ver com o interesse da Faria Lima, do mercado financeiro. Sim. Mas isso serviu para avançar com uma PEC, um projeto de emenda à Constituição para acabar com o referendo popular. Por que eles querem acabar com o referendo? Porque, primeiro, eles não querem a opinião do povo sobre se a Copasa deveria ou não ser privatizada. Eles sabem que o povo é contra a venda, a privatização da Copasa. E, em segundo lugar, eles querem acelerar esse processo com o mínimo desgaste possível. Então, o projeto para alterar a Constituição já está pronto para plenário e, na prática, semana que vem, já podem começar a votação dele. Agora, é um quórum muito alto, então nós temos que fazer toda a pressão nos deputados mineiros para não aceitarem essa PEC do cala-boca. Ela é da privatização, mas antes de tudo ela é do cala-boca, ela é de encerrar a democracia para avançar com esses planos privatistas. E eu acho que é importante falar também, desculpa, Pedro, pode falar. Imagina, não, fica à vontade, vai lá. Uma coisa que eu acho bem interessante também é falar que está tendo um lobby em torno disso, né? A gente tem, em primeiro lugar, como a Bela falou, a Copasa não é uma empresa que dá prejuízo.
né? Se fosse, mais uma vez, estatais têm como a meta, ao meu ver, o interesse público. Então, se desse prejuízo, já não seria motivo para privatização, porque o Estado não tem que ser governado nessa lógica de empresa. Mas, assim, eu acho bem interessante, porque em agosto, o Zema tomou café com o André Esteves, que é o dono do BTG Pactual, né, que inclusive é uma figura bem controversa, já foi preso durante investigações de corrupção. E a BTG é o mesmo banco que também já gera os recursos para a construção do metrô daqui de Minas. Né? Então, ele fica com os dividendos desse dinheiro público. E aí, eles têm interesse em ampliar ainda mais o controle sobre a Copasa. Né? E aí, existe um processo todo complexo em relação a isso, que a Bela vai saber explicar melhor, que envolve a Perfin e a Faria Lima. Olha o nível que chega esse trâmite que o Zema está fazendo. Não, pois é. Quando a gente fala que não tem a ver com o que é melhor para o Estado ou o que é melhor para a dívida pública, é isso mesmo. Assim, o André Esteves, ele está rodeando o Zema e galanteando o Zema nesse sonho surreal do Zema de virar presidente da República. O cara não tem nenhuma chance, mas ele quer agradar os empresários para se projetar no cenário nacional. E para agradar o André Esteves, ele está entregando o Estado inteiro. Para você ter ideia, as concessões de rodovia aqui de Minas Gerais, pedágios altíssimos, estão todos com a BTG Pactual. O metrô de Belo Horizonte, eles tiraram dinheiro da conta da Caixa Econômica Federal, dinheiro federal, do governo federal, que era para ampliar o metrô, jogaram na conta da BTG Pactual. E a BTG já é hoje quem administra as debêntures, que é um tipo de ação da Copasa. Então, ela já dá o preço. O som tá um pouquinho ruim, Bela. Você consegue... Tá abafando um pouquinho. Isso. Deixa aí, acho que a Dara tá melhor. Vamos ler. Você estava dizendo que a BTG já tem ligação com a Copasa. Isso, porque eles já administram as debêntures da Copasa. O que são as debêntures? É um tipo de ação de dívidas, né? São ações sobre as dívidas dos recebíveis da Copasa. Tá ruim o som. Travou. Agora travou. Então, assim, Agora travou. de forma indireta, a BTG... Travou dela. Faz o seguinte, sai e volta, que acho que aí vai voltar o som. Vamos lá. Mas é essa questão, né, Laura? Eu acho que a gente tá vendo... É um banco cuidando do metrô de vocês, cara. Cara, pra você ter noção, assim, o Zema, ele se elegeu com essa história de Estado mínimo, de, eu não durmo no palácio, eu sou diferenciado. Mas é um cara que fez concessões e abriu mão de impostos milionários, fez Minas Gerais perder milhões para dar dinheiro para o Salim Matar, que foi um dos financiadores, ele é dono da Localiza, e que foi um dos financiadores da campanha do Zema, bancou quase 30%. Então, ex-ministro do Bolsonaro, né? A gente tem que lembrar quem é o Salim Matar. O Estado governado pelo Zema é um Estado onde que o Estado é máximo para quem é rico, para os amigos dele, né? E para quem é do povo, aí sim, a gente tem arroxo, fechamento de 4 hospitais, como ele tem tentado fazer. Só um segundo, a Bela tá me ligando. Tá, vamos lá, só um pouquinho, gente. Não esquecendo aqui, no Meteoro Repórter, a gente está tratando desses assuntos da privatização, dos movimentos sociais, para justamente seguir. Conseguiu atender a Bela, Laura? Como é que tá aí? Tô respondendo aqui. Tá ela falou que ligou sem querer. Ela tá tentando entrar. Não, tranquilo, acho que ela deve estar retornando. Mas é o estado máximo para os amigos do Zema, do Salim Matar, do André Esteves e nada para os mineiros, né? Nada para o povo mineiro. Nada para o povo mineiro. Então, assim, as duas coisas que cresceram nesse período primeiro, o dinheiro dos financiadores do Zema na campanha dele. Aliás, 3 coisas. A segunda coisa que eu acho que é importante falar é o salário dele, que ele mesmo subiu para 300%. Né? Ele se deu um aumento de 300%. E o patrimônio do Zema também, que dobrou nesse período em que ele esteve à frente do governo de Minas Gerais. Vamos acrescentar mais uma coisa que dobrou: a dívida pública de Minas Gerais. Então, assim, não cola nem a ideia dele como uma figura que não é política clássica, então ele vê como uma empresa e é um grande gestor, porque está gerindo mal, se for nessa lógica. E na lógica do povo é pior ainda, é um cara que está tentando fechar 4 hospitais em Minas Gerais, entre eles um dos hospitais que é referência no atendimento infantil.
sabe? É um cara que passa por cima, que é isso, assim. Se a Constituição de Minas não vai contemplar meus amigos e os meus interesses privados, eu vou fazer que não tenha esse plebiscito para que as pessoas não entrem, sabe? Que as pessoas não entrem dentro desse processo. É isso, ele tem medo das pessoas, da opinião popular. É um governo antipovo completamente. E a gente chamava o Zema de Bolsonaro de sapatênis. Eu diria que agora ele é um Bolsonaro comendo banana, porque ele se tornou esse estereótipo ainda do o Bolsonaro com armadura. Que foi aquilo. Bela, tá me ouvindo agora? Tá tranquila? Vamos ver. Agora tá tranquilo, gente. Tranquilo. Não, ele tá se expondo ao ridículo, né? Come banana com casca, faz meme de armadura, mas eu acho que é tudo para tentar disfarçar a cara, de fato, do tamanho do ridículo do que ele está fazendo, né? Eu estava dizendo antes que assim, o Zema ele tem uma ilusão que eu acho que tem a ver com a autoestima dele, assim, meio surreal, de que ele vai ser presidente da República. E para ser presidente, ele precisa agradar a Faria Lima. Então a Copasa tem a ver com isso. O Banco BTG, que a Laura colocou, ele já é dono de grande parte da Copasa e tem informações privilegiadas e tem como manejar o preço da Copasa, porque ele administra as debêntures da Copasa. Tanto foi assim que eles fizeram a compra de 10% do capital social da empresa há 1 mês e meio atrás e as ações aumentaram em mais de 100% nesse mês. Ou seja, foi uma operação financeira para controlar a maior parte da Copasa, para, inclusive, conseguir determinar em que momento ela vende e por qual valor ela vai ser vendida. E aí, paralelamente, eles estão operando ali com deputados e com o governador para vender a Copasa. Não vai ser diferente do que foi no caso da Sabesp e da SEDAI. Eles manipulam o preço na hora da venda para jogar lá para baixo, vender a preço de banana, para logo depois lucrar com a valorização da empresa, que na verdade é uma valorização que é o preço que ela realmente vale, né? A Copasa vale muito dinheiro e tá para receber bilhões de reais em investimentos dos acordos de crimes de mineração de Mariana e Brumadinho. Agora, toda a corrupção que mais nos estranhou e que a Laura falou também é que a compra das ações da empresa foi feita por um grupo que chama Perfin. E o Perfin fica no mesmo prédio, no mesmo endereço, de um outro grupo que chama Belora. Belora foi administrada e lançada no mercado financeiro, na Faria Lima, por ninguém mais, ninguém menos do que o ex-presidente da Copasa. O cara sai da Copasa, vai para uma empresa que tem o mesmo endereço daquela outra, que compra as ações da Copasa com informação privilegiada, e no dia da compra das ações, ele sai da empresa e entrega ela para quem? Para um dos principais investigados pelo esquema dos combustíveis e a ligação com o PCC. Então, assim, Faria Lima, PCC e a privatização da Copasa tem um link direto para a gente entender o tamanho da banda podre que está por trás das privatizações, da venda das nossas estatais. Gente, a gente está em cima do tempo, mas eu tenho uma última pergunta em cima do que a Bela falou, Laura, também queria te ouvir sobre isso. E esse combate que está armado e vocês acham que expôs finalmente os laços da direita entre PCC, Faria Lima, e agora a gente está vendo até a ligação de partidos do Centrão. O caso do União Brasil e do PP está explícito, assim, uma coisa que eles vêm com esse discurso, né, bandido bom é bandido morto, e na verdade quem tem conexão... Pô, 46 mandados de busca e apreensão na Faria Lima, 15 foram no mesmo prédio. Eu falei, pô, os caras são vizinhos, velho. Pedro, eu acho isso interessantíssimo. Interessantíssimo. Porque, assim, corrupção é uma coisa que causa revolta em todos nós com motivo. Né? Claro. É uma pauta muito válida. Só que foi colocado na sala da esquerda um elefante branco, que é a pauta da corrupção, e foi jogado como se nós fôssemos defensores. E aí eu vou contar aqui de novo uma história para o povo do Meteoro, que eu não sei se vocês conhecem isso, mas eu costumo contar isso, que é uma história que um militante muito importante na minha vida me contou quando eu era criança e eu nunca mais esqueci. Que ele falava de um povoado onde as pessoas estavam desesperadas porque começou a aparecer bebês mortos dentro da cachoeira.
E aí eles começam a criar um plano de ação em relação a esses bebês mortos na cachoeira. Como que eles fazem? Vamos fazer com que revezem pessoas dentro da cachoeira para pegar os bebês que estão caindo lá dentro. E como é que eles fazem isso? De tempos em tempos, uma pessoa fica lá dentro, no gelo, segurando e pegando o bebê que está caindo. Até que um dia, à noite, todo mundo exausto, um cara sai de dentro da cachoeira e vai andando em direção. As pessoas começam a gritar com ele, falar: o que você está fazendo? Você vai deixar bebês morrer? Você é culpado por esses bebês não serem salvos. E ele olha para as pessoas e fala: eu vou subir lá em cima para ver quem é que está atacando esses bebês. Eu acho que a grande discussão da esquerda é porque a gente está querendo subir lá em cima para ver quem tá atacando os bebês nesse assunto complexo, né? O que é a corrupção. E aí eu acho muito interessante porque a gente vê essas figuras de direita falando e justificando, por exemplo, entradas e operações muito violentas dentro de periferia, dentro da favela, e eles usam como desculpa a ideia de que essa casa vale ser invadida porque os vizinhos são bandidos. Mas os vizinhos do Bolsonaro, que tinham mais de 200 armas dentro de casa, não justificaria a casa deles ser invadida, né? A gente vê, mas fulano de tal pulou o muro da casa e foi alvejada, uma criança foi alvejada e morta. Mas é porque o parente dele tinha ligação com o tráfico. Bom, o Nicolas Ferreira tem um primo que tem ligação com o tráfico. Isso justificaria alguém lá e meter um tiro na cara dele? Sabe? Então, assim, eu acho que quando esses esquemas ficam nítidos, esse discurso da direita também vai se mostrando cada vez mais contraditório. Como existe uma questão de classe. O que incomoda deles, eles não acreditam que bandido bom é bandido morto. Eles defendem que bandido bom é bandido blindado. Sim. Bandido morto é bandido pobre. Eu faço essa análise assim desse momento que a gente está passando. E o que eles odeiam, na verdade, não é nem a bandidagem em si. Eles odeiam o pobre, né, Bela? Eles têm um ódio danado pelo pobre. Eles, na verdade, usam todo o orçamento do Estado para que os super ricos não paguem isenções fiscais e tiram dinheiro dos pobres. Isso que também estão fazendo aqui em Minas Gerais. Eu achei ridículo, você comentou essa coisa do Zema, quando teve a votação da PEC da blindagem. Foi a hora que os caras foram mais burros, né, gente? Porque não bastasse eles tivessem envolvimento com todo esse esquema do PCC, Faria Lima, que começa a chegar nos partidos de direita e do Centrão. Os caras ainda gerou aquela cena do Hugo Mota, né? Vou cumprimentar, e ele sendo vaiado. Muito bom aquele vídeo. Os caras são muito burros. Aí eles botam para votar uma PEC da blindagem, assim, é surreal. Aí o Zema tentou falar que ele não era da turma da blindagem e botou um meme dele vestindo essa armadura medieval, falando: eu não preciso de blindagem, aqui minha blindagem é o meu bom caráter. No meio de um processo, de uma operação da Polícia Federal, que mostrou a relação direta do primeiro escalão do governo dele com o roubo de minério de ferro e a destruição das nossas montanhas, em especial da Serra do Curral. Um esquema de corrupção que tirou bilhões de reais de minério de ferro aqui no centro de Minas Gerais, que envolve milhões de pagamento de propinas, e o cara, assim, tentando fingir que não é com ele. Na verdade, a relação deles com o crime organizado está cada vez mais explícita. Está na venda das estatais, está na relação com as mineradoras, está na relação até de parentesco, como a Laura disse, mas eles só usam o discurso do bandido bom, bandido morto, quando é para oprimir o pobre, para poder retirar direitos e garantir privilégios. E o povo brasileiro está vendo isso, né? Tanto que está indo para cima. Eu acho que a gente deu uma virada na luta de classes aqui no nosso país a partir da consciência da população sobre o que esses caras de verdade são, como a máscara deles está caindo, que é fenomenal. Temos que ampliar debates como esse aqui. Exatamente. Gente, eu queria conversar com vocês mais pautas, mas vamos marcar uma segunda conversa para continuar monitorando o Romeu Zema, esses ataques absurdos em Minas Gerais. Para finalizar, teve alguma coisa que eu não perguntei que vocês gostariam de acrescentar, antes da gente fechar? Eu acho que falar sobre as formas de combater essa privatização, Bela, seria muito legal, assim. Primeiro, que dia que está para votação, como os mineiros e todos os brasileiros, né, que é uma pauta importante nacional, porque como a gente mostrou
com a complexidade das privatizações, a Faria Lima, tudo está conectado, então é uma pauta nacional e a gente precisa de ajuda para a mobilização nesse momento. E aí eu acho que você está muito por dentro desse processo, seria muito legal isso como um recado final para a gente. Legal, Laura. Eu acho que a primeira coisa é manter o direito do povo de decidir sobre a privatização ou não das nossas estatais que está na Constituição. Por isso, essa semana nós precisamos ocupar mesmo a Assembleia, se precisar até dormir lá nos corredores. Dia 22, que é quarta-feira, onde talvez o governo queira operar uma votação, está prevista uma grande mobilização de mais de 2.000 trabalhadores da Copasa, junto com outros movimentos sociais, para a gente ocupar a Assembleia, fazer uma audiência pública e, se necessário for, até ficar lá. Laura está convidada também, vai participar com a gente da audiência pública, e eu acho que esse é o primeiro passo, pressionar todos os deputados para que eles não alterem a Constituição. E fora isso, nós precisamos falar disso em todos os lugares, né, gente? Falar disso na escola, nos bares, fazer uma mobilização real para comunicar às pessoas o que está acontecendo. Eles tentam fazer uma blindagem muito grande da imprensa para que não falem sobre a privatização da Copasa e os seus prejuízos. Para vocês terem ideia, essa denúncia que eu fiz sobre o movimento do BTG e a relação com o PCC, saiu uma matéria na imprensa, em 5 minutos depois eles derrubaram a matéria. Então nós vamos ter que contar com os meios de comunicação independentes para poder falar mais sobre isso. Foi, cara, tiraram da área, tiraram da rede e não publicaram mais. Agora já tem o tema. Já tem o tema do próximo Rio. Olha, da minha parte aqui, eu tenho certeza que a Ana concorda. Tudo que vocês tiverem de privatização, o programa está à disposição, tá, gente? A gente quer conversar bastante sobre isso. Inclusive, Laura, a gente traz aqui especialistas para falar a respeito. Vamos bombar essa pauta mesmo, porque é muito importante. Para quem não sabe, o Meteoro Repórter ele tem 2 edições, tá? Esse programa da Laura, eu falei para ela sábado, na verdade vai amanhã, às 12h30. Mas são 2 programas no final de semana, então se vocês precisarem, vocês têm meu zap, me chama que a gente encaixa aqui na pauta. Tá? Isso daí. E aí, assim, uma outra coisa que eu acho que é interessante, porque a Bela falou sobre essa censura, da denúncia dela ter sido derrubada. Gente, lembrando que eu fui também prejudicada pelo governo do Zema, na verdade, pelo Partido Novo, que entraram com um processo contra mim. Caraca. E é muito engraçado, assim, Pedro, um dia eu vou te mandar esse processo, porque eles fazem assim, do tipo, e ela fala que quem doou para a empresa foi a Localiza, mas não, quem doou foi o dono da Localiza. Não, nós não recebemos da Localiza, nós recebemos do CEO da Localiza. Nós recebemos do fundador da Localiza. Eu imprimi o negócio desse processo, vai virar parte do meu cenário no meu canal, assim. Não, é para emoldurar, é tipo o processo que eu recebi do Olavo, cara. Esse processo do Olavo, cara, tem que ser emoldurado, sabe? Faz parte da nossa história, Pedro. E assim, uma coisa que eu acho importante que isso fique de lição é que esses governos que se dizem liberais e que eles defendem que o povo irrestritamente, na prática é isso. E aí fica a mensagem final. O Estado máximo para quem é rico, para quem é amigo, para quem é parceiro dele, para quem tem os mesmos interesses. O Estado cada vez menor para os interesses do povo. Isso é o Partido Novo na prática. Isso é o que Minas Gerais está enfrentando. É isso. Queridas, muito obrigado pela conversa. Foi maravilhoso, foi muito bom conversar. Bela, bom trabalho. Amei, bom trabalho. Pedro, vamos para cima. Obrigada pelo convite, viu, Laurinha? Vamos junto. Nada, a gente se vê agora, daqui a pouco, eu acho, na feira. Manda um beijo para todos os companheiros aí do MST, gente. Obrigado a todo mundo aí que tá na luta. Contem com o Meteoro, contem com a gente aqui, que portas abertas. Precisando, estamos aqui. Beijo, gente. Tchau, Pedro. Bom sábado. Tchau. É isso, gente. Meteoro Repórter aqui com vocês. Vamos para os créditos finais para a gente encerrar essa excelente entrevista. Vida longa e próspera, gente. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau.